Olá pessoal, tudo bem? Hoje é nossa primeira aula do curso de AutoCAD 2010 2D. Seja muito bem-vindo. Bom, além de desenho técnico, o AutoCAD, em suas últimas versões, ele vem disponibilizando vários recursos para visualização em diversos formatos. O AutoCAD ele é amplamente utilizado na arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica e também em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD 2010 foi lançado em março de 2009 e ele traz uma grande variedade assim, de novidades, muitas novidades, mas a sua interface não mudou muito em relação ao AutoCAD 2009. Houve um acréscimo aí de algumas ferramentas, inclusive a possibilidade de impressão em 3D. Uma outra novidade importante também é que o AutoCAD 2010 ele tem um desempenho melhor do que as versões 2007 até a versão 2009. O software, o AutoCAD, ele custa hoje aproximadamente $3.000 americanos. Mas tem uma versão light também chamada de AutoCAD LT que custa um pouco mais barato, $700 a $800 americanos mais ou menos. Na aula de hoje, nós vamos ver uma introdução ao AutoCAD 2010 e nela eu vou apresentar a tela gráfica do AutoCAD e alguns comandos de ajuste da área de trabalho e da interface com o usuário também. Meu nome é Kleber Reis e sou instrutor da plataforma CAD. Bom, começando a aula de hoje, nós vamos conhecer a tela gráfica do AutoCAD 2010, que foi reformulada, né, teve alguma modificação em relação à versão anterior, que foi a versão 2009. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos o Application Menu, que é o menu de aplicação, também chamado de navegador de menu. Quando clicamos nele, surge uma lista, uma barra, com um acesso rápido a alguns comandos, que são os comandos mais usados, como New, que significa novo, Open, que é o abrir, Save, que é salvar, Save As, que seria salvar como, e outros comandos que aparecem por aqui. Aqui ao lado do menu de aplicação, nós temos uma barra de acesso rápido. Então aqui também nós temos alguns comandos. Aqui está o New, aqui está o Open, aqui está o Save, Undo, quando ele desfaz uma ação recente, ao lado temos o Redo, ou seja, quando eu desfiz uma ação e não era para desfazer. Então eu posso usar essa opção Redo, e aqui também o Plot, que seria para mandar o meu desenho para a impressora. Ao lado aqui nós temos uma setinha. Tá? Para baixo aqui aparecem outros comandos, outras opções, que não estão aparecendo aqui porque elas não estão marcadas aqui. À medida que eu marco elas aqui, elas vão aparecer aqui em cima. Então, esse aqui seria a barra de acesso rápido. São alguns comandos que usamos com bastante frequência. Esse conjunto de comandos e ícones aqui, na verdade esses ícones são comandos, é chamado de ribbon. A ribbon são ícones, então, que são comandos, tá, para facilitar na hora de desenhar. Dentro da ribbon, aqui nós temos uma aba chamada Home. Dentro do Home nós temos outras aqui, ó, como Draw, Modify, Layers, Annotation, Block, Properties, Utilities, né, o Clipboard. Dentro de Draw, nós temos vários comandos de desenho. Então aqui estão os comandos de desenho. Observe que quando eu tiro o mouse de cima, esconde, porque aqui, ó, quando eu clico nessa seta aqui para baixo, aparecem outros comandos, porque aqui não estava aparecendo todos. Se eu clicar nesse ícone aqui chamado Pin, olha, cliquei, observe o que acontece. Essa aba do Draw abre com os outros comandos e ela fica fixada ali até que eu volte a clicar no Pin de novo e aí sim ela recolhe, ela volta. Então aqui dentro de Draw nós temos os comandos de desenho, dentro de Modify nós temos os comandos de modificação, que seria aqui, por exemplo, Move,
Nós temos aqui outro que é o copy, o rotate, o stretch, tá? Vários comandos aqui. Da mesma forma, basta clicar aqui no pin, que ele vai abrir e ficar fixado aqui. Layers também, nós temos uma aba só para layers, annotation, que seria o estilo de texto, de cota, linhas de chamada, que seria setas de chamada, as tabelas também. Temos aqui os blocos, algumas propriedades, e tudo isso aqui nós vamos estudar ao longo do nosso curso de AutoCAD 2010 2D. Aqui nós temos a área gráfica do AutoCAD, essa área preta aqui é onde nós vamos desenhar. Ela é infinita para todos os lados. Tá? Então, o AutoCAD ele trabalha em cima do plano cartesiano e nós vamos aprender isso já na próxima aula, como trabalhar, tá, com as coordenadas x e y dentro do plano cartesiano aqui no AutoCAD. Então, essa é a nossa tela gráfica. Quando nós desenhamos aqui no Model. Tá? Temos aqui o Layout também. Quando abrimos qualquer arquivo do AutoCAD, um arquivo novo, ele abre dois layouts. Esse layout vai ser uma das últimas coisas que nós vamos estudar, porque isso aqui se refere à parte de plotagem. É aqui que nós vamos configurar as pranchas para a plotagem. Então, sempre que formos desenhar, nós vamos desenhar aqui no Model. Logo aqui embaixo nós temos a linha de comando. É importante saber o seguinte: tudo que o AutoCAD te pede aparece aqui na linha de comandos. Nós temos aqui o Prompt Command. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Ó. Se eu venho aqui no comando Line, eu clico nele, observe que a informação já aparece aqui embaixo. O que ele está pedindo? O que o AutoCAD está pedindo? Especifique o primeiro ponto. Então, eu posso clicar na tela ou eu posso informar a coordenada XY. Vou clicar aqui, porque nós vamos ter uma aula de comandos de desenho depois. Observe o que ele está pedindo lá na linha de comando agora. Especifique o próximo ponto. Então, aqui eu vou clicar no próximo ponto. E ele continua pedindo pontos. Observe lá na linha de comandos. Especifique o próximo ponto. Enquanto eu não apertar a tecla Enter ou ESC, ele continua pedindo o próximo ponto. Vou apertar Enter. Pronto. Terminei o meu comando fazendo linhas. Claro que aqui eu não desenhei com precisão. A gente vai ter uma aula de desenho, de comandos, né, de desenho, que nós vamos aprender a desenhar com precisão. Inclusive essa linha aqui saiu torta, nós vamos aprender a fazer isso aqui tudo direitinho. Então a linha de comandos é todos os comandos, tá, que eu posso escolher pela ribbon. Posso escolher também entrando com os dados por aqui, pela linha de comandos. E também posso entrar com os comandos. Aqui, vou colocar aqui Show Menu Bar. Ele vai aparecer aqui um menu superior. Para quem trabalhava com versões antigas, tinha esse menu superior. Aqui, ó, em Draw, eu também tenho outros comandos. Então, é uma outra forma para eu entrar com os comandos. Qualquer uma das formas... Aqui, ó, Line. Qualquer uma das formas que eu escolher, a informação vai aparecer na linha de comandos. E eu posso entrar, vou dar ESC para sair daqui, ok? Eu posso entrar também com os comandos pelo teclado. Então, o atalho do comando Line é letra L. Então, eu digito L, Enter. Observe que eu não precisei clicar ao lado do Prompt Command. Tá? Em qualquer lugar da tela eu posso digitar o comando L, Enter, observe a linha de comando, o que ele está pedindo. Especifique o primeiro ponto. Tá? Então, aí eu vou clicar na tela e ele vai me pedindo pontos e eu vou formando as minhas linhas. Então, para você que quer desenhar com AutoCAD, não esqueça nunca de olhar a linha de comandos para ver o que o AutoCAD está pedindo. Cada comando ele pode pedir dados diferentes. Por isso é importante ler o que ele está pedindo aqui na linha de comandos. Vou dar ESC para sair desse comando. Bom, voltando aqui então, aqui embaixo da linha de comandos nós temos um contador de coordenadas. O AutoCAD, como eu já disse anteriormente, trabalha com plano cartesiano, x e y. Aqui nós temos 3 números. Esse primeiro número aqui
separado por uma vírgula, o segundo número, que separado por uma vírgula do terceiro número. Aqui nós temos a coordenada x, que é esse primeiro número, a vírgula separa o x do y, então o segundo número é o y, e o terceiro número seria a coordenada z. Como nós estamos trabalhando com 2D, não temos a coordenada z, por isso ela está 0. Ok? Então, observe que à medida que eu ando com o mouse na minha área gráfica, no caso as coordenadas ali, elas vão mudando. Então, observe, à medida que eu ando para a direita, o primeiro número, que seria a coordenada x, ela vai aumentando. Se eu vou para a esquerda, ela vai diminuindo. Tá? Então, observe. Se eu coloco o mouse, se eu subo o mouse, o cursor do mouse, observe que agora é o y que vai aumentando. E se eu volto, descendo, o y vai diminuindo. Tá? Já na próxima aula nós vamos aprender sobre as coordenadas, sobre o plano cartesiano. Tá? E você vai entender melhor isso aqui. Então, esse aqui é o contador de coordenadas. Ele mostra a coordenada do meu cursor. Então, onde o cursor estiver, ele vai mostrar que coordenada ela está. Aqui nós temos algumas funções, como o snap, o grid, ortho, polar, o snap, o track, dux, o dim, que é o dynamic input, esse line weight, que é o LWT, e o quick properties. Nós vamos ter uma aula também específica para estudar a maioria dessas funções aqui. Na aula de hoje nós vamos estudar apenas o snap e o grid. Eu vou comentar os outros, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica para eles. Bom, o que mais nós temos aqui? Aqui ao lado nós temos a escolha do model ou paper space. O paper space são esses layouts aqui, ó, que eu já mostrei anteriormente. Tá? Então, quando eu desenho qualquer coisa aqui, por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui, o atalho dele é a letra C. Clico na tela, dando o centro. Bom, aqui tem um círculo. Quando eu vou lá para o layout, ele aparece aqui, ó. Nós vamos aprender a configurar isso aqui futuramente. Tá? Então, esse é o paper space, é o layout. É o que eu vou configurar para plotagem depois. Tá? E aqui, esse ícone aqui, eu posso mudar, alternar entre o model. Se eu clico nele, eu vou lá para o paper space. Nesse caso, ele está indo para o layout 2. Tá? Eu posso criar quantos layouts eu quiser. A gente vai ter uma aula específica sobre isso também. Voltando aqui então para o model. Deixa eu clicar aqui de novo. Voltar aqui para o model. Pronto. Ao lado do model, eu tenho aqui alguns outros ícones. Por exemplo, esse Quick View Layouts. Quando eu clico nele, ele me mostra aqui, no caso o model, e os 3 layouts. Então, se eu quero ir para esse layout 1 aqui, clico sobre ele, ele já abre o layout aqui para mim. Tá? É para facilitar mesmo a forma no caso, a forma de alternar entre o model e o layout. Aqui do lado nós temos o pan. O que o pan faz? Deixa eu clicar aqui no pan. Pronto, observe. Observe que aqui lá na área gráfica do AutoCAD aparece uma mãozinha agora. Tá? O cursor ali, ó, é uma mãozinha. Então eu clico com o mouse, né, com o botão esquerdo do mouse, e posso levar o meu desenho para qualquer lado, para cima, para baixo, para os lados. Só lembrando que eu não estou movendo esse desenho de lugar. Tá? Eu apenas é como se eu estivesse levando o computador para o lado, de um lado para o outro. Tá? Então eu não estou movendo o desenho de lugar, ele continua na mesma coordenada. Esse é o pan. Vou dar ESC para sair do comando pan. Tá? Outra forma de usar esse mesmo comando aqui, que é o pan, seria clicando no scroll do mouse. O scroll é a bolinha do mouse. Quando eu clico na bolinha e mantenho pressionado, eu também tenho o comando pan. Observe, eu arrasto meu desenho para cima, para baixo, para os lados, e quando eu solto a bolinha, ele volta com o cursor normalmente. Do lado do pan, nós temos aqui o zoom. Então, eu vou clicar aqui no zoom e vou fazer uma janelinha aqui, ó.
Então ele vai dar zoom apenas nesse espaço aqui. Então observa o que ele faz aqui, ó, ele fez um zoom aqui. Outra forma de dar o zoom aqui, e eu particularmente acho mais fácil, seria rolando a bolinha do mouse para cima, para baixo, tá? Para um lado, para outro, e aqui eu tenho o zoom. Agora uma dica importante, por exemplo, se eu quero dar zoom aqui no cruzamento dessas duas linhas aqui, a melhor forma de fazer isso seria colocar o cursor o mais próximo possível da área que eu quero ver no zoom e só depois rolar a bolinha. Então observe, ele vai dar zoom e o zoom vai ficar bem visível na tela. O que acontece? Por exemplo, eu quero ver isso aqui, só que aí o cursor está aqui bem longe. E eu quero dar o zoom aqui. Observe o que ele faz. O desenho sai da tela. Então fica difícil de visualizar nesse caso. Eu teria que puxar para o lado. Então nesse caso eu coloco o cursor em cima da área que eu quero ver, ou bem próximo, e só depois eu dou o zoom. Tá? Então fica bem fácil. É uma dica importante para você. Aqui nós temos outras funções também, que nós vamos estudar mais adiante. Aqui o Steering Wheels é de 3D, nós não vamos ver nesse curso. O Show Motion também é de 3D, nós não vamos ver nesse curso. Aqui nós temos a configuração de escala, vamos ter uma aula específica de configuração de escalas, por isso não vamos ver agora aqui também. Aqui nós temos o Workspace. O que o Workspace é? Esse espaço de trabalho, essa área de trabalho aqui, a configuração dela. Aqui nós estamos trabalhando com 2D Drafting and Annotation. O que é isso? Significa que, pelo menos aqui na Ribbon e alguns comandos, são comandos de 2D, que é o que nós estamos trabalhando. Vamos mudar aqui. Eu tenho aqui o 3D Modeling. Observe o que aconteceu. Agora mudou, continua a Ribbon aqui, só que os ícones que nós temos aqui na Ribbon mudaram. Porque esses ícones aqui que são comandos também são comandos de 3D. Que depois que você terminar o curso de 2D, você poderá tranquilamente fazer o curso de 3D. E aí sim você vai aprender sobre esses comandos, esses ícones que aparecem aqui. Para quem trabalhava com versões mais antigas do AutoCAD, tem essa opção aqui, ó, que é o AutoCAD Classic. Bom, deixa eu fechar essa barrinha aqui. Bom, o AutoCAD Classic é isso aqui, ó. Então, para quem trabalhava com versões mais antigas do AutoCAD, era muito parecido com isso aqui, a área gráfica do AutoCAD. Então, aqui nós temos uma barra de ferramentas, e essas ferramentas desse lado aqui, do lado esquerdo, são de desenho. Do lado direito, essa barra de ferramentas são ferramentas de modificação, como copiar, apagar, mover, rotacionar. Aqui em cima nós temos outras barras de ferramentas também, tá? Muitos comandos por aqui. Então, para quem trabalhava com versões antigas do AutoCAD e prefere trabalhar desse jeito aqui, basta escolher AutoCAD Classic aqui embaixo. O que acontece, por exemplo, se você quer personalizar sua área de trabalho? Nesse caso, suponhamos que muitas pessoas trabalham no mesmo computador e todas elas usam o AutoCAD, só que cada uma gosta dessa interface diferente. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar Ctrl 8, que é a calculadora. Observe que a calculadora já apareceu aqui do lado esquerdo. Aqui está a minha calculadora. Vou colocar ela aqui. Suponhamos que eu goste de toda vez que eu abro o AutoCAD, eu quero que a calculadora apareça ali. Então, o que eu faço? Eu vou organizar, tá, o meu ambiente de trabalho aqui, meu Workspace. Eu venho aqui no Workspace Switching e vou pedir para salvar essa área de trabalho minha. Então, vou dar um nome aqui. Então, esse nome eu vou colocar Área Kleber, que é o meu nome. Então, Área Kleber. Então, Kleber é meu nome. Vou salvar isso aqui. Pronto, salvei. O que acontece? Se eu vou lá para o 2D Drafting and Annotation que estávamos trabalhando, vamos esperar aqui, observe o que aconteceu. A calculadora não aparece. Agora, eu venho aqui, abro a área que eu gravei, aqui o nome, ó, Área Kleber.
Observe o que vai acontecer. Aqui está a calculadora. Então eu posso configurar essa área, eu posso personalizar e salvar com um nome. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser ali. Vamos voltar aqui para o 2D então, que estamos trabalhando, 2D Drafting and Annotation. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Depois eu ensino vocês nas próximas aulas a selecionar objeto, apagar, tá? Vai ficar, vocês vão assim ver o curso completo do AutoCAD 2D. Bom, para desenhar no AutoCAD, é preciso ter em mente alguns conceitos básicos que nós já vimos anteriormente e alguns que eu vou descrever a partir de agora. A área que o AutoCAD dispõe para desenho, essa área aqui, tá, que é a área gráfica do AutoCAD, ela é infinita para todos os lados. Claro que dentro de um plano cartesiano. Por isso, na hora de desenhar, eu tenho que desenhar em escala real, 1 por 1. Então, se eu vou fazer uma planta baixa, por exemplo, se a parede tem 3 metros, eu vou colocar aqui e fazê-la de 3 metros. Somente na hora da plotagem é que eu vou mudar de escala. Então, um mesmo desenho pode ser impresso, pode ser plotado com escalas diferentes. Agora, apesar dessa liberdade de trabalhar com o AutoCAD, nós temos que ajustar alguns parâmetros antes de começar o desenho. Um deles é o comando Units, U-N-I-T-S, Units. Bom, o comando Units, deixa eu digitar aqui de novo, que ele não apareceu, aqui está, comando Units. Nós vamos configurar aqui decimal, nós vamos trabalhar com decimal, com números decimais. Aqui a precisão, quantas casas decimais nós queremos. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui são 5 casas decimais, só que nós vamos trabalhar com 2 casas decimais. A unidade de escala aqui, vamos trabalhar com centímetros. Você poderia escolher qualquer outra unidade de escala. Se você estiver desenhando em metros, você pode escolher aqui, então, centímetros. E aqui o ângulo nós não vamos mexer, porque vai ser número inteiro, decimal também. Aqui internacional, vou dar OK, pronto, já aceitei. Então, já configurei as unidades aqui com o comando Units. Nós temos também o comando Limits. Deixa eu digitar aqui, L-I-M-I-T-S, Limits. Bom, o comando Limits ele não vai abrir nenhuma janela, mas ele aparece aqui na linha de comandos o seguinte: especifique o canto inferior esquerdo. Então, o Limits, o que ele faz, ele determina uma área de trabalho que, na verdade, ela é definida por um retângulo. Então, ele vai pedir um ponto, que é o canto inferior esquerdo, e outro ponto, que vai ser o canto superior direito. Nós vamos colocar 0, 0. Tá? Vamos deixar isso aqui. Bom, e depois eu vou colocar aqui o canto superior direito 10 para x, 7. Tá? Esse xy aqui, que é o 10,7, a vírgula separa o x do y, eu vou explicar já na próxima aula, que é o plano cartesiano. Tá? O sistema de coordenadas, como a gente trabalha dentro do AutoCAD. Vou dar Enter para aceitar. Bom, aparentemente não fez nada. Vou dar 2 cliques na bolinha do mouse, tá? Que é o Zoom Extend, ou seja, como não tem nada desenhado na minha tela, ele vai aproximar essa área aqui que nós limitamos com o comando Limits próximo do 0, 0 e do 10,7 aqui. Tá? Então, se você olhar aqui no contador de coordenadas, observe que quando eu ando com o cursor ali, ó, ele está bem próximo do 0, 0 até o 10,7. Aquele primeiro número é o x, o segundo é o y, o terceiro é o z, como eu já disse. Como nós estamos trabalhando com 2D, o z sempre vai ficar 0. Bom, agora eu vou explicar como funciona o grid e como funciona o snap. O grid nada mais é, deixa eu dar 2 cliques aqui na bolinha do mouse, o grid são alguns pontos, é como se eu estivesse desenhando num papel milimetrado. Tá? São alguns pontinhos que me orientam na hora de desenhar. É uma malha, e essa malha ela só aparece dentro daquela área que nós definimos com o comando Limits. Aqui eu tenho só 3 pontos, ó. Eu tenho um aqui,
outro aqui e outro aqui. Mas isso aqui é muito pouco para me orientar no meu desenho. Então, o que eu faço? Provavelmente, porque a distância, vamos clicar com o direito em cima do grid, Settings. Observe aqui, ó, Grid On, o atalho dele é F7. Quando você aperta a tecla F7 no teclado, ele vai ligar ou desligar o grid. Observe a distância de um ponto no outro, 5. A área que nós limitamos com o comando Limits era de 10, então ele vai aparecer poucos pontos, vai aparecer só 3 pontos mesmo. Então vamos mudar isso aqui e colocar 0,5. Lembrando que as casas decimais sempre são separadas por pontos. Vou clicar aqui embaixo para ele mudar automático e dou OK. Pronto, observe que agora apareceu mais pontos, porque de um ponto no outro eu tenho uma distância de 0,5 e não de 5 mais. Mas se eu quero desenhar nisso aqui, suponhamos comando Line, Enter. Ó, eu tento pegar um ponto, ou seja, não me ajuda em muita coisa, porque eu não consigo pegar um ponto exato. Vou dar zoom aqui. Observe aqui, além da linha ficar torta, olha aqui a distância, ó, quando eu dou zoom. Aqui, onde eu estou emitindo esse sinal com o cursor ali, ó, aqui está o ponto mais próximo do final da linha, que está aqui. Então, não adiantou muito. Então, o que eu faço? Aqui está a área delimitada. Deixa eu tirar essa linha aqui. Aqui está. Bom, eu vou ligar a função Snap. Então, o que é o Snap? O Snap, ele permite dar um passo com o cursor com um determinado incremento. É como se fosse um ímã que puxa de um ponto até o outro. Então, vou ligar a opção Snap, mas observe, o cursor agora fica pulando para cima, para baixo, para o lado. Tente fazer isso aí no seu computador para você ver o que acontece. O que pode estar acontecendo aqui? Vamos clicar com o direito em cima do Snap. Vamos vir aqui em Settings. Observe aqui, ó, esse ímã do Snap, ele está puxando a cada 5 unidades. Por isso que o cursor fica pulando a uma distância grande. Então, nós vamos configurar isso aqui para que ele puxe na mesma distância de cada pontinho aqui. 0,5. Embaixo também, vou clicar embaixo, ele já muda automático e dou OK. Agora sim, ó, observe, você pode fazer isso no seu teclado aí, no seu computador, que você vai entender melhor. Agora ele fica puxando para os pontos. Vou chamar o comando Line aqui em cima. Ó, vou clicar aqui. Vejam só, ele vai puxando a cada 0,5 unidades, ele tem um ímã que puxa para ali. Então fica até mais fácil de fazer um desenho. Vou dar Enter para terminar. Observa aqui, vou dar zoom. Ó, fica bem fácil de desenhar com o Snap e o grid ligado. Tá? Só que assim, eu particularmente não uso nenhum dos dois na hora de desenhar uma planta baixa ou qualquer desenho. Tá? Estou mostrando aqui essas opções, que elas existem no AutoCAD. O AutoCAD está recheado de comandos, tem muitos comandos mesmo, a gente não usa todos. Tá? Estou mostrando para você que existe, mas eles são, ou seja, você pode dispensá-los, né? Eles são dispensáveis na hora de desenhar. Aqui ao lado do Snap e do Grid, nós temos outros comandos aqui. O Ortho, que é o F8, a função, a tecla de função dele, né? F8 é o atalho. O Polar, o Snap, o Track, o Dux, Gin, que é o Dynamic Input, Line Weight, que é o, no caso, quando você coloca uma linha um pouco, uma espessura maior, um pouco mais grossa aqui, você não quer que ela apareça grossa, basta você clicar aqui, eu vou explicar futuramente isso aqui, o Quick Properties. Essas funções, esses comandos aqui nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Menos o Dux, que nós não vamos ver, porque o Dux é para trabalhar com 3D. Então o Dux nós não vamos aprender, mas os outros sim, nas próximas aulas a gente vê os outros comandos, né? As outras funções. Bom, quero agradecer então a atenção, né? Você aí do outro lado do computador da aula de hoje, e na próxima aula
a gente vai ver então o plano cartesiano, o sistema de coordenadas dentro do AutoCAD. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para kleber_reis@hotmail.com. Estou esperando então a sua dúvida. Um abraço e até a próxima.